tiveste mais tempos, outros tempos diferentes dos meus tempos. Como é que, enquanto moçambicano que acompanha todos estes momentos aqui, olhas para a situação política, econômica, social e artística em Moçambique? Depois vamos entrar... Qual é a visão geral que tu fazes para cada uma dessas áreas e depois de ir para as perguntas concretas para cada área? Política. Olhando para o contexto de quando nasceste, cresceste, os momentos todos das transições e por aí vai, e até hoje, onde tu sentes que, eu tenho a certeza de que já vivi até aqui, mas não tenho a certeza de que eu poderei viver o igual número de anos que os que já vivi. Então, há incerteza com relação ao futuro. Sim. Ok. Tendo que avaliar de quando eu nasci até aqui, politicamente eu vejo que está isto e tal, o meu sentimento com relação ao país, o país esteve bem no passado, agora é que não está, do jeito que quiser. Politicamente nós estamos num ponto de inflexão. Significa que vai acontecer alguma coisa que vai mudar a curva. Okay? A curva não vai permanecer ou nivelada ou a subir, depende do critério de avaliação de cada um. Vai acontecer alguma coisa que vai mudar drasticamente essa curva. Porque a sociedade está a começar a participar ativamente e com responsabilidade na política. Os jovens estão a conversar política nos bares, conversam política nas redes sociais. Isso é uma coisa que não acontecia. Antigamente, política era uma coisa dos velhos. As cotas começam... Telejornal, quem via telejornal eram só os nossos cotas. Naquela fase em que nós tínhamos 16, 17 anos, 18 anos, nós só queríamos chilar. Estávamos a viver. Era curtir rap, hip-hop ali, depois virar-se a colar, as pitas, passear. Também porque o ambiente era propício, porque havia esperança. Quando eu digo ambiente propício, não significa que as condições financeiras eram melhores ou piores. O que move é a minha esperança. Naquela altura nós todos estávamos galvanizados na esperança de que estamos a sair da guerra. Okay? Anos 90, na minha fase da adolescência, nós estamos a sair da guerra. Aqui nós vamos construir Moçambique todos juntos, vamos dar gás, vamos empurrar isso para frente. Então essa esperança nos punha num nível de crença no futuro que era fácil os políticos conseguirem nos utilizar para aquilo que eles quisessem. Seja para o bem ou para o mal. Mas eles tinham ferramentas para poder trabalhar a juventude. Aí começam a surgir com mais força essas organizações, OJM, CNJs, organizações de jovens, porque a política, aqueles que dirigiam o país, tinham ferramentas, tinham palavra, tinham mensagem para passar para os jovens e para lhes pôr galvanizados num objetivo. Infelizmente, frustraram-se os jovens. Estamos numa fase agora onde os jovens olham para trás e veem que aquilo que nós acreditávamos não se concretizou. Porque, pelo menos, eu não sei a vossa, a minha expectativa, essa fase da minha vida eu tinha que estar rico. Eu não sei qual era a vossa expectativa, mas nessa fase da minha vida eu já tinha que estar rico, todas as coisas estabilizadas e a viver bem. Não estou rico, não estou a viver bem, as coisas não estão estabilizadas. Não tenho grandes poupanças que me permitem dizer que eu tenho as coisas orientadas. Então significa que eu sou um jovem frustrado. Eu declaro aqui, antena nacional, sou um jovem frustrado, porque aquilo que eu tinha planificado para a minha vida nessa altura não se concretizou como deve ser. Então eu noto que aqueles jovens da minha geração estão na mesma situação de falhamos. As coisas não estão, vamos lá, puxamos aqui, puxamos acolá. Alguns até conseguem ter, andar de um BMW, de um Mercedes-Benz, outros têm uma casa no condomínio, ok? Mas no cômbito geral, como nação, falhamos. Não conseguimos puxar o barco e pôr o país numa posição confortável para todos. Então, como estamos numa situação onde aquele jovem que nasceu no ano 2000, hoje tem 24 anos. Que jovem não sabe de nada que passou anteriormente. Era importante a gente depois revisitar a história para podermos explicar aos jovens de onde estamos a vir. Esse jovem só sabe que chegou num cenário onde o presidente era Papá Guebuza. Ele chegou. Quando ele começou a entender como gente. Ele não conhece a história da luta de libertação, não conhece a guerra de 16 anos, não tem aquele galvanismo que nós tivemos quando entramos em paz, finalmente, de que vamos puxar a carroça para frente. Então, é um jovem de 24 anos que não viveu os momentos críticos e mais importantes da história de Moçambique. É um novo, ele não tem conhecimento. Então, é muito fácil para esses jovens chegar aqui e exigir mudanças radicais. São esses jovens que não vão respeitar a história, os dirigentes porque têm história.
Esses não caem nessa história de que não, porque este aqui é libertador, porque este aqui dizem que este aqui andou a pilar crianças na guerra. Então, aquelas narrativas todas foram construídas, umas boas, outras más, que sustentaram a nossa juventude naquela altura, que construíram a nossa mentalidade. O jovem de 24 anos hoje já não tem isso. O que está na cabeça dele é dívidas ocultas. Sim. Porque quando o que foi realidade para quando ele. arrebentou as dívidas ocultas, quando ele tinha 10 anos. 2014, ele tinha 10 anos. Quando ele começou a se tornar gente, a entender o mundo, ele está a ser recebido logo. Os velhotes fizeram dívida. Não estamos a conseguir pagar as dívidas. Entender? Mas ele não sabe quem são esses velhotes, de onde é que estão a vir. Então são esses jovens que não estão a encontrar enquadramento na sociedade atual, que estão a nos criar esse movimento todo, que nos coloca nessa posição, que me faz dizer, estamos a ver um ponto de inflexão. Vai acontecer alguma coisa nesse movimento todo que vai nos fazer ou subir drasticamente, evoluirmos e resolvemos nosso problema, ou vamos ter problemas. Mas isso tudo depende daqueles que têm o poder e estão a gerir a situação. É um momento crítico, eles têm que gerir essa situação com muita sapiência. Mínimo deslize, podemos não conseguir resolver os nossos problemas e termos problemas mais sérios. Exato. E olha que eu sou dos anos 90, nasci em 92. Sim. Tu ainda viste um bocadinho da guerra? Não. Eu estive aqui na cidade. E aqui na cidade não havia isso. Eu fui ver vestígios de guerra, mas coisas de Ian Smith, quando fui para Mabalane em 98, 99. Sim. Então lá havia vestígios de guerra, tanques que bateram na casa e ficaram lá, aqueles tanques blindados bateram na casa e ficaram lá por muito tempo. E depois houve aquela situação dos unimós, unimós, aqueles da desminagem, que andavam de bairro em bairro. Então foram tirando as minas para permitirem que as pessoas entrassem e por aí vai. Então vivi pelo menos essa situação. E ao longo desse tempo, houve aquela coisa de dias históricos, ou dias feriados aqui. Sim. Os dias feriados eram festa. Pelo menos se eram festa para nós que estávamos lá no campo. Mabalane é um lugar que até os anos 2000 de 2009 para baixo não tinha corrente elétrica, não tinha rede de telefonia, não tinha internet, não tinha nada. Sim. Entende? Então, se chegava festa lá do outro lado, em dias como esses, porque havia jogos de futebol, havia aquele aparato todo e tal, de curtição, uma curtição saudável, onde as pessoas conviviam e tal. Mas com o passar do tempo, essas coisas morreram. Não seria porque os ditos velhos que devessem investir na continuidade disso tenham sido vencidos pela geração 2000. Sim. Que nós não ligamos para isso que vocês estão a fazer, então deixem de fazer. Será que eles terão caído nessa de maneira não tão perceptível assim, eles acabarem investindo na ignorância dos mais novos, que nós não vamos respeitar tudo o que vocês estão a dizer. Porque se tu fores ver, os dias feriados hoje já não são nada. Sim. São apenas dias de ficar em casa. Sim. Não são mais aqueles dias de sair à rua para dizer como é que é, irmão, hoje é dia dos heróis, hoje é dia disto e tal. Não, qual é o seu entendimento com relação a essa perda de valores com relação a essas datas? Não será porque eles tenham sido vencidos, mesmo que sem lutar com eles pelos mais novos dos anos 2000? A resposta para isso é complexa, mas é dura. Pode assustar algumas pessoas. Mas o maior erro em termos de história de Moçambique, o maior erro foi na fase em que se decidiu transformar o Partido Frelimo já em partido que governa o país, em um partido democrático. Acolá foi manter o mesmo nome.